Hallelujah! Blessed listeners, this is Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, streaming from Nakuru, Kenya. I welcome all of you in and outside Kenya. My name is Pastor Luciane Toledo, and this is a program for the Portuguese-speaking nations. You are very welcome on board. The Lord bless you. Abençoados ouvintes, onde quer que vocês estejam, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. Esta é uma carta para as nações de língua portuguesa. E o meu nome é Pastora Luciane Toledo. E eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa. Amados irmãos, amada Igreja de língua portuguesa, amados povos e nações de língua portuguesa, vocês já sabem que este programa foi criado por causa do grande amor que o Senhor Jeová Yahweh tem por nós, os povos e nações de língua portuguesa, para que possamos ouvir as mensagens do Senhor e a instrução para esta hora através dos poderosos mensageiros do céu que preparam o caminho para que possamos nos preparar com absoluta urgência, para que não percamos o tempo da visitação de Deus na terra nesta hora tão crucial. E esta é a única rádio, é o único canal de comunicação entre o céu e a terra, entre Jeová Yahweh, o Senhor Deus, e o seu povo. Ouçam com atenção, amados. O Senhor Deus quer nos dar esta oportunidade de ouro para nos arrependermos e abandonarmos todo o pecado e abraçarmos a justiça e a santidade absoluta para entrarmos no reino de Deus enquanto a porta ainda está aberta, enquanto ainda há tempo. Porque quando o próprio Deus fechar a porta da graça, e isto está muito perto de acontecer, então, amados, será irreversível, será definitivo, será eterno. Então não percamos tempo, amados. Este programa não é um passatempo, não é um programinha para relaxar. Não, na verdade, é para te chacoalhar, é para te despertar, é para te tirar da complacência de uma salvação falsa que te garante o céu sem santidade, sem o sangue de Jesus, que só Ele pode conferir santidade à igreja, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, amados, por favor, acordem, ouçam, há uma tremenda trombeta soando em toda a terra e no céu, e o som desta trombeta não é incerto, não é ambíguo, não é confuso, não. Esta trombeta está dizendo: preparem-se, preparem-se, não desprezem esta voz que foi enviada para clamar no deserto deste mundo: eu vi o Messias vindo, o tempo acabou, preparem o caminho do Senhor. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Abandonem todo o pecado, o mundanismo, a apostasia desenfreada que liberou
o pecado dentro da igreja e no mundo, através de uma igreja que prega um falso evangelho e garante uma falsa salvação. Uma igreja que abandonou o caminho estreito, o caminho de santidade que leva para o céu, e desviou os filhos de Deus para o caminho largo que vai dar no inferno. Esta voz está clamando: voltem para o verdadeiro Deus, voltem para o verdadeiro Evangelho, voltem para a cruz e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, voltem para o caminho de santidade. Amados povos e nações de língua portuguesa, o Espírito de Deus está operando poderosa e velozmente na terra. Deus Pai, Ele mesmo está visitando a sua casa e as nações da terra. E muito recentemente aconteceu uma visitação de Deus Pai na nação do Peru, que mudou o relógio de Deus no céu, mudou o tempo, mudou a linha do tempo profético de Deus e levou a preparação da noiva de Cristo para um outro nível. Deu um salto, acelerou. E é claro que a tendência agora é ir adiante, é acelerar cada vez mais. Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, não há tempo a perder. Os mensageiros da restauração, os mensageiros da cruz e do sangue, os mensageiros que preparam o caminho do Senhor, os mensageiros da justiça e da santidade, os mensageiros dos gloriosos degraus do céu, os mensageiros que abrem ou fecham o céu, as duas testemunhas de Apocalipse 11, os dois tremendos profetas de Israel já estão aqui. E eles estão comandando ao céu que abra, e estão comandando a chuva que desça, para que a igreja de Cristo possa nesta hora ser avivada. Amados irmãos, nós já temos falado desta mais anunciada e mais aguardada visitação de céus abertos em Lima, Peru, onde o próprio Deus Pai veio e derramou a chuva do Espírito Santo, manifestando inclusive uma linda chuva de cristais. Aleluia! Será que você sabia que isto está acontecendo na terra agora? Amados irmãos, nós queremos falar um pouco mais sobre a tremenda profecia que os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh pronunciaram e o cumprimento literal destas profecias. Porque o Espírito Santo de Deus não quer que passemos batidos sobre esta visitação. Não quer que nós mudemos de assunto, porque isto é importante demais e nós temos que entender e aprender com ela. Caso contrário, corremos o risco de perdê-la. E isto seria uma tragédia, irmãos. Perder o tempo da nossa visitação, perder o tempo quando o próprio Deus Pai está na terra, operando poderosamente através dos seus dois tremendos profetas para purificar a igreja e então arrebatá-la. Perder isso, irmãos, é perder a eternidade com Deus no céu. Amados, esta massiva visitação que aconteceu na visitação do Peru, quando os dois poderosos profetas do Senhor entraram naquela nação no dia 24 de outubro de 2018, e então
a profecia cumpriu-se completamente e literalmente no último dia deles, o último dia de ministração, 28 de outubro de 2018. Esta profecia sobre esta visitação massiva, ela foi pronunciada pelo menos 15 vezes até o seu cumprimento pleno em 28/10/2018. Observem que a primeira profecia que o Senhor Deus deu a respeito desta massiva visitação foi em 26 de julho de 2018. E a última vez foi no próprio dia, quando ela então cumpriu-se literalmente com detalhes minuciosos. Então, a pergunta é: o que é que significa tudo isto em relação à gloriosa vinda do Messias? Amados, vamos ler no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. A Bíblia diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos para os pais. Caso contrário, eu virei e ferirei a terra com maldição. Aleluia! Então, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, o Senhor Yahweh prometeu que enviaria Elias, o grande profeta do Senhor, novamente. Mas quando nós olhamos para a primeira vinda de Elias, nós vemos que, maravilhosamente, Elias não vê a morte. Quando ele completou a obra para a qual ele foi enviado para fazer, ele veio com autoridade, com poder e autoridade para abrir e fechar o céu, segundo a sua vontade, e para fazer com que os filhos de Israel retornassem para o Senhor. E então, ele restaurou o altar do Senhor, que estava manchado, corrompido pelos profetas de Baal, pela grande apostasia daqueles dias. E depois de completar a sua obra, ele foi levado para o céu sem ver a morte, escoltado pelas hostes celestiais, as carruagens de fogo, os cavalos e os cavaleiros de fogo. Aleluia! Amados irmãos, este personagem tão misterioso, este Elias, que aparece no livro de Reis e depois desaparece misteriosamente, o grande profeta do Senhor, o Senhor Deus prometeu que o enviaria novamente para nós na terra, nos últimos dias, para cumprir a mesma missão, para restaurar o altar do Senhor que está quebrado, está manchado, está corrompido pela apostasia destes dias, para levar os filhos de Deus de volta para Deus, para restaurar o tremendo, poderoso, eterno sacrifício da cruz do Calvário, o único e supremo sacrifício que depois desse não haverá outro. E isto foi deixado de lado, foi colocado em outro plano pela apostasia destes dias. Ele veio para restaurar o poder e a autoridade do sangue de Jesus Cristo, único que pode remover pecado e santificar a igreja, para que ela possa entrar no reino santo do Deus Santo. Aleluia!
Então, amados irmãos, o Senhor Deus promete que enviaria novamente o grande e temível profeta Elias nos últimos tempos, antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Então, amados irmãos, nós já temos entendido que já entramos nesta estação. Nós já estamos neste tempo, e quão temível é se nós não entendermos o que esta poderosa trombeta está anunciando na terra. Porque agora nós estamos sendo confrontados com aqueles que possuem o ministério e a missão das duas testemunhas de Apocalipse 11. A Bíblia diz em Apocalipse 11:3 que o Senhor promete dar o seu poder para os dois temíveis profetas quando eles vierem para fechar os céus para que não chova, ou para abrir os céus para que chova. Em Apocalipse 11, versículos de 3 a 6, nós vimos claramente o Senhor Deus dando a sua própria autoridade às suas duas testemunhas para cumprirem a agenda dele na terra. Mas nós podemos observar agora que nós já estamos vendo isto acontecer hoje, agora na terra. Há dois profetas na terra que já estão cumprindo a agenda de Deus enquanto a igreja ainda está aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito da primeira profecia em 26 de julho e então o seu cumprimento em 28 de outubro. A primeira profecia a respeito dessa tremenda visitação que nós vimos, uma chocante visitação do Senhor Deus, que aconteceu no dia 28 de outubro de 2018, quando o céu abriu pela palavra dos dois tremendos profetas do Senhor. A primeira profecia foi dada há 3 meses e 6 dias atrás. 3 meses e 6 dias antes. Quando os dois tremendos profetas do Senhor Yahweh vieram ao vivo aqui na rádio Jesus is Lord e descreveram uma massiva e chocante visitação que estava prestes a acontecer na terra. Então, em 26 de julho de 2018, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh vieram ao vivo na rádio e deram a seguinte profecia. Ouçam o que eles disseram. O Senhor Deus me levou ao Peru e ele me mostrou uma poderosa reunião em um lugar aberto. E foi a última reunião. E eu sabia que eu já estava me preparando para pegar o voo de volta, um voo muito longo, e voltar a Nairobi, Quênia. E eles continuaram dizendo: então haverá uma visitação do Senhor vindo para as nações da terra. Então o Senhor me levou ao Peru. E eu vejo que há uma estrada que faz uma curva assim para a esquerda e torna-se um pouco montanhosa. E então sobe a montanha e vai para a esquerda. Então os poderosos profetas do Senhor continuaram: então o Senhor me levou lá. E eu posso ver que quando eu chego lá, então a minha presença, a presença destes dois profetas do Senhor, comandam o céu para abrir. E Deus Pai falou por vós e ele disse: eu posso ver que os céus estão abertos aqui
e há torrentes de chuva. A chuva do Espírito Santo está caindo. Então os poderosos profetas do Senhor continuam. Então eu vi pequenas gotas, depois que eu disse estas coisas. Depois que o Senhor disse estas coisas. Novamente, depois que eu disse estas coisas. Depois que o Senhor disse estas coisas, estas palavras. Então eu vi pequenas gotas de chuva caindo. E uma unção massiva, povo amado. É um tempo de refrigério, povo amado, quando o céu está abrindo e torrentes de chuva está descendo. Uma tremenda chuva agora, a chuva do Espírito Santo do trono de Deus. E eles então completaram dizendo: eu vi no Peru, quando ele traz os seus servos no Peru, os céus vão abrir pela simples presença deles. O céu vai abrir e torrentes de chuva virão. E então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: os céus estão abertos aqui agora. Aleluia! Amados, esta é a profecia. E nós observamos que nesta profecia de 26 de julho, os dois tremendos profetas do Senhor descrevem esta visitação como uma visitação massiva que está vindo para as nações da terra. Então é muito tremendo, porque esta visitação vai além de Lima, Peru. Ela está vindo para as nações da terra, porque na verdade o Senhor Deus quer abrir no Peru uma porta para espalhar o avivamento para todas as nações da América Central, América Latina e América do Sul. E naquele tempo, a próxima missão dos dois tremendos profetas de Jeová e Yahweh seria na Itália. Porém, eles vieram ao vivo, na Rádio Jesus is Lord, diante das nações da terra e anunciaram globalmente a visitação do Senhor que iria acontecer em Lima, Peru. Muito específico, Lima, Peru. Uma profecia extremamente detalhada. Embora a próxima reunião fosse em Palermo, na Itália, os dois profetas do Senhor foram muito específicos quanto ao local da visitação, que seria em Lima, Peru, e o tipo da visitação e o tempo da visitação, que seria no último dia, quando esta profecia, então, se cumprir e quando o céu abrir. E eles disseram: só pela nossa presença lá, o céu vai abrir e vai liberar a chuva do Espírito Santo. Uma linda garoa com pequenas gotas de chuva. Foi muito específico, porém agora chocantemente, nós vimos que o Senhor Deus fez descer cristais, uma chuva de cristais que caíram do céu, porque ele dizia que a chuva viria do trono de Deus, não viria das nuvens físicas do céu, seria uma chuva do trono de Deus. Que coisa mais linda, meus amados! E é impressionante observar como que eles determinaram o dia exato quando esta visitação de céus abertos aconteceria. Ou seja, quando os dois temíveis profetas do Senhor disseram que seria no último dia, quando eles já estavam se preparando para partir em um longo voo de volta para Nairobi, Quênia. Amados, isto é muito impressionante, considerando que foi dada a profecia 3 meses antes, 3 meses e 6 dias antes. Querendo
querendo dizer que poderia ter acontecido em qualquer um dos 4 dias de ministração em Lima, Peru, mas não houve espaço para dúvidas. Embora eles estivessem naquele momento em julho indo para a Itália, ficou claro que esta visitação não seria na Itália, mas seria em Lima, Peru, e no último dia. E tudo isso, amados, se cumpriu perfeitamente. O local, o dia, o tipo de visitação, o tipo de chuva, a glória de Deus que iria visitar. Então, é muito tremendo quando nós consideramos, mais uma vez quero voltar nisso, que ele deixou claro que a chuva viria do trono de Deus. Se fosse apenas uma garoa, talvez a gente pudesse pensar em nuvens, mas houve uma chuva de cristais. Aleluia! Porque o Senhor disse na profecia que seriam torrentes de chuva da unção do Espírito Santo, vinda do trono de Deus. E ele disse que a glória do Senhor se derramaria ali ao seu comando. E pessoas poderiam ver. E o próprio Deus Pai falou na profecia por voz: os céus agora estão abertos aqui pela sua presença, mostrando que a presença destes servos podem abrir ou fechar os céus sobre uma nação, sobre um povo, sobre um indivíduo. E isto confirma as características, a identidade e a missão das 2 testemunhas de Apocalipse 11, versículos de 3 a 6, onde ele diz: darei poder às minhas 2 testemunhas. Aleluia! Então, amados, foi uma coisa muito tremenda. O próprio Deus Pai visitou aquele local, visitou aquela nação, porque todos puderam ver a temível nuvem de Deus descendo do céu. Aleluia! Porque na profecia de 9 de agosto dizia que o Senhor iria permitir que eles vissem a nuvem de Deus seguindo os seus profetas. Então, amados, eu pergunto: quem, na verdade, está no comando da preparação da gloriosa vinda do Messias? Porque toda esta visitação é para preparar a igreja. Quem está no comando da gloriosa vinda do Messias? Lembrem-se do livro dos Salmos, capítulo 110, versículo 1, onde ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. E novamente, o próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 44, ele está explicando o que Davi quis dizer. Era Deus Pai falando com Deus Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus Pai ao seu Filho Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, amados, não temos dúvida que quem está no comando da preparação da igreja para a gloriosa vinda do Messias é Deus Pai, juntamente com os 2 temíveis profetas de Apocalipse 11. Vocês se lembram recentemente daquela visão do caminho, quando o caminho se dividia e havia um carro, e neste carro estava Deus Pai sentado no banco do passageiro, e os seus servos, os 2 tremendos profetas, dirigiam o carro. A missão, o ministério, mas quem instruía tudo e dava a direção
era o próprio Deus Pai. Aleluia! É Deus Pai quem está navegando a igreja neste momento. Então, amados, por causa da gravidade das coisas que foram faladas nesta profecia e o espanto de como ela se cumpriu de forma tão plena, é necessário que nós precisamos voltar nisso para poder entender novamente que esta visitação mudou totalmente o tempo, deu um salto e foi uma escalada para o chamado e o ministério destes dois tremendos profetas, agora com as nações da terra. Então, na profecia de 9 de agosto de 2018, os poderosos profetas do Senhor decretaram o seguinte. Eles disseram: nesta noite, Deus Pai falou comigo sobre Lima, Peru. O Senhor já falou várias vezes que quando Ele levar os seus servos a Lima, Peru, para uma mega visitação onde os céus vão abrir, o céu vai abrir e a glória do Senhor vai ser derramada e vai descer. Eu já vi. Nesta noite, novamente, Ele me mostra agora quando o Senhor envia os seus servos lá para comandar o céu para abrir. Na noite passada, Ele comanda o céu para abrir nesta noite passada. E os tremendos profetas do Senhor continuam. E no processo, eu vejo o céu abrindo e a chuva é derramada. Linda garoa de chuva. E o Senhor fala por vós novamente. Deus Pai fala do céu e diz: olha, os céus agora estão abertos aqui pela sua presença. E lindas torrentes de chuva de bênçãos agora estão derramando do céu nesta nação, nesta noite passada. Povo amado, então a reunião em Lima, Peru, que poderosa reunião está vindo a Lima, Peru. Então eu vejo naquele momento um deles reportando e dizendo: olha, a nuvem de Deus o segue. E então o Senhor abre os olhos deles para ver a nuvem de Deus. Aleluia! Amados irmãos, esta é a profecia do dia 9 de agosto de 2018. Aleluia! Todos aqueles que assistiram esta tremenda transmissão no dia 28 de outubro puderam ver esta profecia se cumprindo cabalmente, nos mínimos detalhes. Ela é a descrição daquilo que nós vimos acontecer no dia 28 de outubro de 2018. Em Lima, Peru. Eles descreveram o tipo de visitação, que seria muito grande, monumental, espantosamente grande. E agora, a 10ª profecia que falou sobre esta visitação histórica foi em 18 de outubro de 2018. Ouçam isto. Os tremendos profetas do Senhor disseram: os emissários celestiais estão agora focados na missão do Peru. Uma grande explosão de avivamento. Muitas pessoas estarão sendo conduzidas e lideradas em direção ao reino de Deus. O Espírito Santo vai aterrissar no local para fazer obras no solo em Lima, Peru, na nação do Peru. Ele vai fazer coisas grandiosas para que ele possa ser temido,
para que as pessoas possam saber que o tempo acabou e o Messias está vindo. Amados, esta foi a profecia de 18 de outubro de 2018, 10 dias antes do seu cumprimento. Nesta profecia, em que eles descrevem a visitação do Senhor em Lima, Peru, ele diz que haveria uma explosão de avivamento e que o Senhor Jeová Yahweh faria coisas grandiosas com um propósito e um objetivo: para que ele seja temido. Ele revela que o propósito desta visitação e destas maravilhas, prestem atenção, é para que todos os povos possam temer o Senhor e saber que o tempo acabou e o Messias está vindo. Então a mensagem é esta: quando esta visitação acontecer, e ela já aconteceu, então nós saberemos que o tempo acabou e o Messias está vindo. Então a mensagem que ficou para nós é que quando isto acontecer, e já aconteceu, nós devemos temer o Senhor, porque o tempo acabou e o Messias está vindo. Então, amados irmãos, quando chega 24 de outubro, os tremendos profetas do Senhor já estão em Lima, Peru, e é um tempo de grande seca, uma estação de seca, não há nenhuma previsão de chuva naquela região, que é uma região desértica. Desde que eles chegaram, todos os dias eles anunciaram céus abertos e chuva do Espírito Santo que iria descer sobre a nação. E que eles tinham que se preparar, porque Deus Pai viria visitá-los. No primeiro dia do serviço de cura, 27 de outubro, mais uma vez eles profetizaram: eu vejo chuva caindo sobre mim, até mesmo sobre as pontes. Eu vejo a chuva sobre as pontes, e a chuva está caindo sobre mim no Peru. Eu vejo céus abertos aqui. E neste dia, os dois poderosos profetas chegaram ao local da reunião, um local aberto, o campo aberto, como o Senhor já havia mostrado no dia 31 de agosto. E então eles começaram a anunciar imediatamente: eu vejo chuva. E amados, isto no meio de uma tremenda seca, eles anunciaram que a chuva está caindo sobre ele. Alguém pode imaginar como é que as pessoas receberam isto? O que elas pensaram no deserto de Lima, Peru? Todo mundo sabia muito bem que nesta época do ano, normalmente, haveria zero possibilidade de chuva. E bem ali diante deles estava um homem anunciando: eu vejo chuva. Chuva está caindo sobre mim. E ele ainda disse: até mesmo sobre as pontes. E eles disseram: eu vejo os céus abertos. Aleluia! Aleluia! Então, finalmente, chega o dia D. O dia quando tudo que havia sido profetizado mais de 15 vezes tinha que acontecer e tinha que se cumprir. Então, naquele dia 28 de outubro de 2018, um dia inesquecível, que todo o céu aguardou com grande expectativa,
considerando todas as profecias que Deus liberou durante mais de 3 meses a respeito desta visitação, como que dizendo: preparem-se, preparem-se, vai ser muito grande, preparem-se, vai ser diferente, preparem-se. Então, neste dia, os 2 tremendos profetas do Senhor chegaram ao local do serviço de cura e já imediatamente eles deram uma profecia, a 15ª profecia. Eles disseram o seguinte: ouçam. Eles disseram: aleluia! Eu vejo os céus abertos hoje aqui. Aleluia! Os céus vão abrir aqui hoje. Então, vamos adorar com este cântico, com poder e louvores ao Senhor, porque eu vejo garoa aqui, orvalho aqui. Haverá uma visitação histórica aqui nesta nação. Aleluia! Então, logo na chegada, antes mesmo de decretar cura, ao orar ao Pai, eles anunciaram que o Pai iria visitá-los. E eles falaram diretamente com o Pai, o Senhor Deus Yahweh, aberta e publicamente. Aleluia! E então, eles oraram ao Pai e disseram: Pai, nesta noite eu estou diante do teu poderoso conselho, Jeová, e te peço, meu Pai, para abrir os céus aqui nesta noite, hoje, e trazer chuva aqui no poderoso nome de Jesus, para que tu possas visitar esta nação. Pai, tu és o meu amigo, o meu único amigo. Veja, eu não tenho nenhum outro amigo sobre a terra. Senhor, tu falaste sobre o orvalho que está sobre as folhas, o orvalho do céu, o orvalho celestial neste lugar. E eu agora te dou as boas-vindas, meu Pai, para abrir o céu aqui, para que esta nação do Peru seja avivada com o poder total do Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, nesta oração, amados irmãos, nós ouvimos os 2 tremendos profetas do Senhor falarem com Deus Pai e dizer para Jeová Yahweh que eles estão diante do poderoso conselho do céu. E nós os ouvimos pedindo a Deus Pai para abrir o céu sobre Lima, Peru. E eles dizem: aqui, agora, abra os céus aqui, nesta noite, traga a chuva no poderoso nome de Jesus. Então, amados, isto já demarcou o tempo que deveria acontecer. Hoje, nesta noite, e o local sobre a nação do Peru. Aleluia! Então, eles vão diante de Deus. Eles mencionam que o Senhor Deus falou com eles a respeito do orvalho sobre as folhas, o orvalho do céu. E eles dão as boas-vindas para Deus Pai para abrir o céu na nação do Peru, para que aquela nação seja avivada. E depois disso, amados, todos nós vimos uma massiva visitação aconteceu. Muitas pessoas foram curadas. Aleluia!
Então, amados irmãos, esta tremenda profecia que se cumpriu da forma mais espantosa, mais impressionante, ver como que Deus Pai respondeu, como que a glória do Senhor se manifestou, e então a chuva desceu como um orvalho, como uma garoa refrescante, e depois como pequenos cristais, gotas de cristais, e houve uma tremenda unção, uma presença de Deus que marcaram este dia histórico. Mas o que é que tudo isto quer dizer, amados irmãos, com relação ao tempo de Deus na terra, o tempo da linha do tempo profético de Deus para esta hora? Porque não nos esqueçamos que esta boca que decretou essa tremenda visitação em céus abertos em Lima, Peru, também decretou o primeiro tsunami asiático. E ele declarou como que aquilo iria acontecer por causa do pecado, por causa da idolatria das nações asiáticas. E ele alertou a Ásia e a África para se arrependerem da idolatria, para se arrependerem de adorar falsos deuses. E então eles profetizaram o primeiro tsunami quando eles disseram que se eles não se arrependessem da sua idolatria, o mar iria sair do seu lugar com grande velocidade, causando tremendas inundações, e que um terremoto iria atingir o mar, dentro do mar. E naquela ocasião eles até disseram que o Senhor os levou lá dentro do oceano, e eles tocaram o solo do oceano, o fundo do mar, e então eles golpearam o oceano e eles disseram o tempo exato quando este terremoto no fundo do mar iria acontecer, e as inundações, o tsunami que se seguiria. Depois nós vimos tantas profecias tremendas. O terremoto do Chile, o terremoto do Haiti, os furacões, até chegar no último furacão Michael, que arrasou o Golfo do México. Então, amados, quem é este que está andando sobre a terra? Quem é este que está visitando o corpo de Cristo? Quem enviou estes dois tremendos profetas aqui e qual é a missão deles? Porque nós sabemos que este poder e essa autoridade pertencem a Jeová Yahweh. E todas estas profecias foram dadas publicamente, anunciadas publicamente, estão na internet, e elas se cumpriram literalmente diante dos olhos de todas as nações da terra, globalmente, e a maior parte delas com consequências trágicas. Verdadeiras ilhas foram totalmente arrasadas, varridas pelos últimos furacões profetizados. Então, não brinquemos, porque agora esta é a mensagem que estas visitações, que estas profecias e o cumprimento delas está transmitindo para a Igreja de Cristo e para as nações da terra nesta hora. Elas estão instruindo a Igreja que ela deve se preparar rapidamente, porque a mesma boca que anunciou esta tremenda visitação de bênção sobre Lima, Peru, que anunciou os tremendos terremotos e furacões que arrasaram as nações rebeldes, também estão anunciando que a vinda do Messias é iminente e que o tempo acabou. Tudo isso, amados, vamos falar claramente.
está apontando para a identidade celestial dos 2 tremendos profetas do Senhor Yahweh, que foram enviados para restaurar a igreja, o Israel de Deus, a noiva de Cristo neste tempo, para prepará-la em justiça e santidade, que são as vestes para as bodas do Cordeiro de Deus, e então introduzi-la em segurança dentro do céu, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor demonstrou diante de todas as nações da terra que Ele conferiu a eles poder e autoridade para abrir e fechar o céu, para derramar chuva de bênçãos em um lugar e decretar o juízo de Deus em outro, já prefigurando a missão que eles terão durante a grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, para salvar o povo da aliança de Deus, Israel, e ao mesmo tempo manifestar o terrível juízo de Deus, a ira de Deus sobre as nações que não se arrependeram. As nações a quem estão sendo dada a oportunidade agora, hoje, de receber a salvação gratuita em Cristo Jesus. A redenção pela qual o Filho de Deus pagou um preço inimaginável, que ninguém poderia pagar pelas nossas almas. O preço das nossas almas, amados irmãos, é impagável. Somente o sangue santo do Cordeiro Santo de Deus tem o poder para remover o pecado e restaurar a justiça e a santidade de Deus sobre o homem caído. Então, os tremendos profetas do Senhor estão anunciando vez após vez, para que não fique dúvida, que todas estas manifestações gloriosas, estas visitações do próprio Deus Pai, têm como objetivo, primeiro, anunciar para a igreja que o tempo acabou e o Messias está vindo, e a igreja não está pronta. Para que a igreja agora tema ao Senhor e se prepare, Ele enviou os seus 2 mensageiros, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, Elias, o profeta prometido em Malaquias capítulo 4 e versículo 5, e Moisés, o homem de Deus, o amigo de Deus, para preparar a igreja. E somente a eles foi conferida a autoridade e poder e a instrução para a igreja santa que vai entrar no céu. Somente esta voz é a voz do mensageiro que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Amados irmãos, amadas nações de língua portuguesa, não devemos esperar outro, porque não haverá outro. Esta é a voz do próprio Deus Pai dizendo: este é o caminho de santidade, o caminho que leva para o céu. Então, siga-o. Não olhe para os lados, não olhe para trás, siga-o. Esta é a voz de Deus agora na terra. Então, ouça somente esta voz e obedeça a instrução que eles estão dispensando para a igreja agora. E se você obedecer, você vai subir os gloriosos degraus do céu e entrará no reino de Deus. Então, amados irmãos, muito bem-aventurados aqueles que têm ouvido para ouvir,
aqueles cujos ouvidos estão circuncidados, para reconhecer a voz do mensageiro, que está neste momento fazendo este tremendo convite para a igreja e para as nações da terra nesta hora. Bem-aventurados os chamados, os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Aleluia! Quando agora nós ouvimos a palavra visitação de Deus, para agora ser anunciado o convite para as bodas e o padrão das vestes para as bodas. Quando nós falamos em visitação de Deus, por que Deus é tão sério a respeito da visitação? Por que é que Deus decidiu nos visitar neste tempo? Por que é que a visitação de Deus é tão crucial para a igreja e para toda a humanidade? Porque, na verdade, a visitação de Deus traz restauração para a igreja, traz restauração do verdadeiro evangelho, da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A visitação de Deus, o objetivo é levar a igreja de volta para a verdadeira salvação, para o seu chamado original, para a sua identidade celestial, para restaurar a autoridade da igreja, para que ela possa alcançar as nações da terra. Então a visitação de Deus é tudo que a igreja precisa, para que ela seja capaz de cumprir o seu propósito e a sua missão eternas. Então, reconhecer a hora desta visitação é uma questão de vida ou morte para a igreja. Porque a igreja deste tempo, se o Senhor não a visitasse, ela estaria totalmente, eternamente perdida pela apostasia, pelo caminho largo do mundo pelo qual ela enveredou. Por isso, amados, vamos estar atentos para esta visitação do Senhor, nós, os povos de língua portuguesa na América do Sul. A visitação de Deus restaura o poder da salvação, restaura a justiça de Deus na igreja, restaura a identidade celestial, porque a igreja neste momento, a identidade dela é mundana, do mundo que jaz no maligno, e não de Cristo Jesus, o homem celestial, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 em diante, que agora nós devemos trazer a imagem do homem celestial e não mais a imagem do primeiro homem, Adão, terreno, carnal. A visitação de Deus vem para fortalecer a nossa fé, e Deus tem sido tão misericordioso que nesta última visitação de Lima, Peru, amados, todos viram a nuvem da glória e apontaram, todos sentiram a chuva, todos puderam tocar os cristais, todos olharam para o céu e viram a glória azul de Deus no céu. Aleluia! Então a visitação de Deus fortalece a nossa fé, porque agora o nosso Deus veio até nós. Ó, amados, não sejamos entorpecidos para não entender isto e levar esta visitação de forma banal. O Deus vivo agora está conosco.
Então agora a nossa fé está mais forte, através do verdadeiro evangelho restaurado pela visitação de Deus. Agora, a justiça de Deus pode ser entregue para nós, pode ser transmitida para os eleitos especiais de Deus. Então, amados irmãos, finalmente, esta visitação de Deus, ela é muito crucial, porque neste momento haverá uma separação. Aqueles que vão entrar na luz e aqueles que vão mergulhar nas trevas da grande tribulação. De que lado nós queremos estar? Então, tudo isto está apontando para a voz que neste momento está clamando na terra: preparai o caminho do Senhor. Aleluia! Então, a igreja vai poder evangelizar os ímpios, vai poder evangelizar o mundo, porque agora ela tem uma vida real dentro dela. O Deus vivo agora está com ela e habita nela. Ela foi ressuscitada, ela saiu da morte espiritual da apostasia. Aleluia! E estes poderosos profetas do Senhor, a palavra que sai da boca deles tem poder para ressuscitar os mortos espirituais, para abrir os olhos cegos espirituais, para abrir os ouvidos, para que possamos ouvir a voz do Senhor, para mudar o nosso coração, trazendo temor de Deus, obediência incondicional, fiel a Deus, obediência cega à verdade de Deus, para tirar de nós, arrancar de nós a incredulidade que mata, que nos afasta do Deus vivo, como está escrito: que não seja achado em nós, amados irmãos, um coração perverso e incrédulo, que nos afaste do Deus vivo. Aleluia! Então, amados irmãos, vamos nos arrepender, vamos abandonar o pecado, vamos abraçar a justiça e a santidade e vamos seguir fielmente a instrução de Deus através dos dois tremendos profetas do Senhor Deus Jeová que estão falando conosco agora. Que o Senhor abençoe a todos com espírito de sabedoria e entendimento no tempo, na palavra de Deus, e para reconhecermos os dois mensageiros do céu, as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, que estão falando conosco agora. Podemos ouvir a chuva? Podemos sentir a chuva do Espírito Santo caindo? O Senhor está visitando a terra. Adoremos a Deus. Adoremos ao Senhor. Rendamos graças a Deus por nos vivificar. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado. Shalom.